Olá, chega um momento onde um poder decadente, que vem perdendo progressivamente a sua potência, não é mais capaz de exercer a hegemonia. Nesse processo é normal que essa potência se torne mais violenta, mais agressiva, mais imperialista, tanto na retórica quanto, pelo menos potencialmente, na prática. Mas também chega um momento onde todas as ações mais agressivas ou violentas de um poder decadente só manifestam a relativa impotência, a perda desse poder e a incapacidade de se manter na hegemonia. É o que a gente está vendo com os Estados Unidos, com certeza, ainda que agora, no presente, ele esteja novamente nessa manifestação de força ou de poder, né? Eu tenho sempre usado a ilustração de um leão já velho, mas ainda muito poderoso. Ele sabe que está perdendo o seu domínio, mas ainda é capaz de ameaçar e de agredir, violentar e matar. Com certeza tem poder para isso, é justamente a característica dos Estados Unidos nesse momento presente. Eu sou o filósofo e médico, professor Dr. Paulo Fleury Teixeira. Tenho feito aqui uma série de vídeos de análise da atual conjuntura mundial, a grande crise econômica, social, militar, política, institucional que estamos vivendo no mundo no presente e enfim, estou fazendo isso na forma de um retorno sobre textos ou outros recursos de análise que eu vim desenvolvendo nos últimos anos. Esse trabalho de regressão ele é interessante para mim e tomara que para quem se interessar por esses vídeos, porque vai mostrando qual é o modelo de análise que está sendo utilizado ou desenvolvido aqui. O grande objetivo desse retorno, então, é checar aquilo que foi feito há alguns meses ou anos atrás e verificar se a história de lá para cá, de alguns meses ou anos, está corroborando ou pelo menos não está jogando por terra esse modelo, e até agora não está. Ele é bastante robusto até o momento para eu poder voltar atrás e colocar esses vídeos aqui para serem criticados abertamente ou serem debatidos, se for esse o caso. O fato é que a gente está aqui num recorte voltado para a análise do momento de março de 2025. E esta é a sexta parte disso que eu chamo de salas de situação, essa análise circunstancial. E o que a gente já via lá é essa tentativa dos Estados Unidos exercerem a sua hegemonia, ou resgatarem, ou manterem a sua hegemonia, que no momento está muito agudo, essa tentativa de impor-se pela força novamente no mundo. E eu estou insistindo que isso já não é mais viável, certamente não da maneira como foi em décadas anteriores. Os Estados Unidos já não têm mais essa força, e a base disso, como sempre, é econômica. Ainda que os Estados Unidos seja hoje ainda a grande potência militar, provavelmente a maior potência militar ainda do mundo, certamente já não é mais a maior potência econômica, ou estamos numa transição rápida em que a China está se tornando essa maior potência. E o que eu venho tentando destacar é isso, que por mais que os Estados Unidos ajam com violência e força, e é natural que nesse momento de crise sistêmica e de perda de poder a potência decadente reaja com violência, reaja de modo mais imperialista e externamente e internamente, com um crescendo de ações violentas em todos os territórios, e é o que a gente está vendo. Isso ao fim só vai demonstrar a fraqueza relativa à impotência
dessa força dos Estados Unidos, portanto, e conjuntamente dos bilionários dos Estados Unidos e, de certo modo, do poder imperialista capitalista no mundo. Exemplos disso foram, com certeza, as tentativas de impor sanções e restrições econômicas drásticas contra a Rússia, que acabaram não dando resultado algum, ou certamente não dando o resultado esperado, e tanto os Estados Unidos quanto a Europa apostaram muito alto nisso e não conseguiram jogar no buraco a economia americana, como também foi, continua sendo um exemplo disso, a tentativa de mover uma guerra continuada, prolongada, de atrito contra a Rússia, né, na Ucrânia, né, uma guerra da OTAN. Porque se fosse uma guerra apenas da Ucrânia, já teria terminado há muito tempo, né? Mas a OTAN tem sustentado essa guerra, primeiro com protagonismo dos Estados Unidos e agora com protagonismo da Europa, os Estados Unidos se retirando e apenas buscando lucrar com a guerra da Ucrânia. De todo modo, isso mostra que a OTAN, incluindo os Estados Unidos, não foi capaz de derrotar a Rússia nessa guerra. As sanções econômicas e as tarifas, a guerra tarifária que se tentou impor contra a China, também mostrou-se impotente, e a China acabou mostrando ter, como os americanos falam, algum leverage, eu acredito que a pronúncia é essa, alguma vantagem estratégica, né, em setores críticos de comércio e produção, e da integração produtiva mundial, seja na área de chips. Eu citei em vídeos anteriores o caso da Nexperia, aí eu não tenho certeza mesmo como é que se pronuncia de jeito algum, mas é a empresa holandesa que tentou, o governo holandês tentou tomar do controle chinês e acabou criando um shutdown, uma paralisação na produção de automóveis na Europa toda, e terminaram recuando. Assim também em relação à questão das terras raras e outros materiais estratégicos onde a China tem controle total. Isto, inclusive, tem implicações militares e implicações do ponto de vista tecnológico de todo tipo. Então, é muito claro que, como eu vim insistindo muito nos vídeos anteriores, a própria integração econômica mundial é um protetor contra essa tendência imperialista e belicista que hoje domina nos Estados Unidos e leva a Europa de reboque, nessa perspectiva, né? O fato é esse: historicamente, o domínio, a hegemonia dos Estados Unidos está sendo superada, será superada e vai levar junto com ela os resquícios de colonialismo, já está levando junto com ele os resquícios de colonialismo europeu que ainda subsistem no mundo. Nós vamos avançar, com certeza, para um novo processo, uma nova etapa mais avançada de socialização do mundo em geral, da economia, da produção, ainda dentro do sistema capitalista, mas tendo como maior protagonista não o imperialismo norte-americano, né, o poder dos bilionários e o poder do mercado dos Estados Unidos, mas o socialismo chinês, a nova potência emergente, é socialista. Isso não é uma invenção, um desejo meu ou de qualquer outra pessoa, é um fato histórico incontrastável. O fato da grande potência emergente ser a China socialista é uma providência para o momento em que estamos, porque isso diminui muito os riscos mais extremos de guerra que os Estados Unidos certamente estão marchando para eles, ou irão marchar na medida em que não conseguirem superar a crise econômica no seu interior, e onde já se encontra a Europa
ou pelo menos durante todo o ano de 2025, permaneceu nessa visão estratégica belicista, todos eles aumentando muito seus orçamentos militares, os Estados Unidos inclusive. Tudo isso, no entanto, tendo o contraponto da China socialista como uma grande potência emergente, nos torna mais seguros, apesar de todo o risco, de que a gente deve, como eu tenho insistido também, passar por esses grandes riscos sem ter que cair nas grandes guerras mundiais que caracterizaram a crise e a solução da grande crise do século passado, né? Nós devemos ir, e acredito que iremos, ao desenvolvimento de novos e mais elevados instrumentos de governança mundial, de acerto ainda internacional, né? De modo a evitar as ações imperialistas e o ascender das guerras que daí derivam necessariamente. E isso terá que ser feito e será feito, e novamente tendo a China como o seu maior protagonista, né? Do mesmo modo, iremos para uma integração maior da economia mundial. Esse é o grande motor. Se a gente considerar a estrutura social, a estrutura até geopolítica, ela tem necessariamente que atender a certos limites e necessidades da estrutura econômica, ou das relações econômicas ou da vida produtiva no mundo. E a integração da produção mundial, ela irá progredir, ainda que estejamos nesse momento de regressão no sistema justamente imposto pela nação mais poderosa que está sendo ameaçada e pela tentativa de proteger o capitalismo, os bilionários, o grande poder capitalista que está nos Estados Unidos nesse momento, né, com as ações protecionistas, basicamente, do governo atual dos Estados Unidos. Tudo isto vai contra a própria expansão e o desenvolvimento econômico mundial, e acabará sendo vencido justamente pelas necessidades de expansão e desenvolvimento da economia mundial, que vão acabar quebrando esse protecionismo que hoje os Estados Unidos tentam impor, esse imperialismo que, em conjunto a isso, os Estados Unidos tentam hoje impor ao mundo. Minha visão é essa, finalizando aqui essa sala de situação relativa a março de 2025, a gente vê que, em linhas gerais, ainda que hoje, nesse momento, os Estados Unidos aparentemente tenham tido uma grande vitória com a derrubada ou a decapitação, não foi uma derrubada de governo, foi a decapitação do governo da Venezuela. Talvez isso não se sustente nem no médio prazo, há uma situação bastante indefinida. E também, aparentemente, hoje nos Estados Unidos, apesar de todas as medidas de quebra de cadeias produtivas, de interferências indevidas, né, do governo na economia, todo o grande desequilíbrio fiscal que hoje existe nos Estados Unidos, apesar de tudo isso, aparentemente a economia americana está bem, reagiu bem nesse ano de 2025 e tem um crescimento econômico acima do esperado. No entanto, o que as pessoas não estão falando, e é muito importante destacar, é que a maior parte desse crescimento, ou grande parte, ou até a totalidade dele, se deveu a um artefato estatístico, porque diminuíram muito as importações, dado do grande tarifaço, as restrições que os Estados Unidos fez. E as importações são contadas como redução do PIB. Como os Estados Unidos parou de importar ou passou a importar muito menos, aparentemente eles cresceram significativamente. Não é verdade. Então a economia americana está relativamente estagnada no nível da economia popular das massas dos Estados Unidos. É uma economia estagnada ou regressiva. A perda de capacidade de consumo, de capacidade econômica e financeira das massas é evidente, progressiva nas últimas décadas, e agora
acentuada com esse governo Trump, apesar de toda a confusão que ainda está se mostrando. Então, ainda que agora, nesse momento, né, aqui na América Latina, o Trump parece que tem uma nova... As forças fascistas neoliberais... as forças neoliberais que terminaram agora se mostrando fascistas, né, ou buscando a solução fascista, elas hoje parecem muito fortes aqui na América. O Trump retomou a sua proeminência, a economia americana, apesar, né, de todas as loucuras que estão acontecendo lá, parece que respirar, mas são aparências. São aparências, nada vai resgatar, nada, é impossível, a relativa decadência de poder dos Estados Unidos em face da ascensão de uma grande potência mundial socialista. Isto muda a história e vamos tratar disso em outros vídeos, já tratamos anteriormente. É isto por hoje, até o próximo, um abraço a todos e todas.